Galera, esse vídeo aqui é especialmente para quem tem dificuldade em acordar cedo. Então eu normalmente só acordo cedo se tem alguma coisa para fazer, se tem algum médico para ir, se tem algum trabalho para fazer. Nessas ocasiões eu acabo acordando cedo. Fora isso, dificilmente eu acordo cedo. Então acho que a primeira dica aqui para quem quer começar a não acordar tão tarde é ter algo para fazer na parte da manhã. Lógico que às vezes a pessoa já trabalha ou estuda, então ela obrigatoriamente tem que acordar cedo. Mas caso contrário, o ideal seria você arrumar algo para fazer. Então vamos supor, eu quero acordar cedo porque eu quero estudar. Isso já é um começo. Aí você tem que definir o que você quer estudar e por que você quer estudar aquilo. Então vou dar um exemplo aqui, eu quero estudar inglês. Então não acorde cedo só porque quer estudar inglês. Acorde cedo porque você quer estudar inglês, mas porque você sabe dos benefícios que você vai ter se você aprender inglês. Por exemplo, vai ter mais oportunidade, pode conseguir um emprego melhor, enfim. Então você se prende nos benefícios de estudar e não no fato de quero acordar cedo para estudar. Enfim, então a primeira dica é de fato você ter algo para fazer. Então eu comecei a mudar isso quando eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que acordar cedo para fazer algo. Então eu, por exemplo, acordo cedo para ir treinar, para ir à academia. Eu tenho um motivo para acordar cedo e isso acaba me ajudando a levantar cedo. Outra dica fundamental é que o sono ele é dividido em ciclos, né? Ciclos de sono que fala. Esses ciclos eles têm intervalos mais ou menos de 90 minutos, 70, 100 minutos, depende muito do organismo, depende, enfim, de vários fatores, mas o que interessa saber é que você, quando vai dormir, tem ciclos de sono, e toda vez que você vai dormir, durante a noite, por exemplo, você precisa ter em uma média de 4 a 6 ciclos de sono para acordar bem disposto. Então, por exemplo, você precisa, de certa forma, calcular o horário que você dorme para o horário que você acorda, para você acordar sempre no final de ciclo de sono, para você não acordar no sono profundo, digamos assim, porque o sono ele tem as fases dele, que é de sono profundo, aí termina o ciclo de sono, você está no sono mais leve, aí entra no outro ciclo de sono, vai para o sono profundo, termina esse ciclo de sono, vai para o sono mais leve. Então basicamente você tem que calcular no período que o seu sono está mais leve para você acordar e não acordar com aquela sensação de que um caminhão passou por cima de você e acorda tudo louco da cabeça, acorda atropelando tudo, sabe aquela sensação horrível que você acorda e nossa, cara, você abre o olho assim e cai de novo pra cama, de tão ruim que tá. Então, basicamente, você tem que calcular. Então, assim, tem diversas maneiras de você calcular isso. Tem uma tabela, tá? Eu vou tentar deixar a tabela aqui do lado pra vocês terem mais ou menos a noção. Vamos supor, e tem que lembrar que é mais ou menos a hora que você adormece, não a hora que você deita. Porque se você deitar, tipo, às 9 e só adormecer às 10, então muda esse cálculo. Então, um exemplo aqui, se você vai dormir 1 hora da manhã e você tem que dormir entre 4 a 6 ciclos de sono, o ideal seria acordar, por exemplo, nessa tabela, acho que se eu não me engano tá às 7 horas da manhã, ou outro horário. Enfim, acompanha o que tá na tabela, porque eu não tô olhando ela aqui agora, mas beleza. Só que, aí que tem um pulo do gato. Se você não quer ficar calculando e supondo a hora que você vai dormir, aí que tá o pulo do gato, que tem um aplicativo que eu achei, cara. E assim, esse aplicativo já tem um certo tempo já, então às vezes você até já conhece. Mas eu não conhecia, então achei interessante compartilhar. Que é um aplicativo que se chama Sleep Cycle. Sleep Cycle, vai estar aqui na tela para vocês verem. Ele é um aplicativo seguinte. É esse aplicativo aqui, ó. Deixa eu colocar pertinho lá. Ó, tá vendo o quadro do Santos ali? É aqui. Esse aplicativo laranjinha aqui. Ele basicamente, como que ele funciona, galera? Ele monitora, ele usa o acelerômetro do celular. Então por isso ele gasta bastante bateria. Um dos pontos fracos é isso, e gasta bastante bateria. Tanto que ele recomenda até você estar com o carregador conectado enquanto tá usando. Mas enfim, se você tiver com a bateria 100%, ele aguenta até de manhã tranquilo. Então basicamente ele vai configurar e dar uma estatística, por exemplo, de quanto tempo você dormiu e como que foi os seus ciclos de sono, o horário que você estava em sono profundo, o horário que você estava em sono leve, e basicamente ele faz o seguinte, ele é programado para te acordar no horário que você está com sono mais leve. Então vamos supor, eu preciso acordar 8h30 da manhã, tá programado aqui 8h30 da manhã. Ele tem um padrão aqui mais ou menos de meia hora, eles dizem que é o recomendado, mas você pode mudar, tipo de 90 minutos a 10 minutos, mas o padrão é meia hora, e meia hora tá funcionando
funcionando bem pra mim. Ah, o que é esse padrão? Esse padrão é o seguinte, que se eu programei ele pra acordar, para despertar, eu tenho que acordar, tá acordado 8h30, eu programo ele aqui, ele vai despertar entre 8 e 8h30. Então ele não vai despertar 8h30, igual o despertador, porque o despertador convencional é como se fosse uma loteria. Você coloca pra despertar, ele desperta e acabou. Você tá no sono leve, tranquilo, você tá no sono pesado, você acorda daquele jeito, né? Então ele basicamente o que ele faz? Você coloca ele do lado do travesseiro, tem um desenho aqui, um exemplo, coloca ele do lado do travesseiro na hora que você tá dormindo, ele tem que ficar de cabeça pra baixo, o celular tem que ficar com a tela virada pra baixo, e aí você vai dormir. E aí liga ele começa a monitorar. E como ele tá usando o acelerômetro do celular, toda vez que você tá num ciclo de sono mais leve, você tende a se mexer na cama. Isso é normal. Você passou por aquele período de sono mais profundo, que você parece uma pedra que não acorda nem ferrando, e aí você chega no final do ciclo, tá naquele sono mais leve, você tende a se mexer. Esse é o horário mais simples de você acordar, por exemplo. Então, quando você coloca lá, eu coloquei lá, fui dormir 1h da manhã, coloquei pra acordar 8h30, preciso estar acordado às 8h30. Aí, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai monitorar no horário que dá entre 8 e 8h30, ele vai monitorar o horário que você tá com sono mais leve, ou seja, o horário que você provavelmente vai se mexer na cama. E aí ele vai ver, opa, já tá entre o horário que ele precisa acordar e ele tá num sono leve. E aí ele desperta. E o que é incrível, cara, que eu na primeira vez não acreditei. Falei, não é possível que esse negócio vai me acordar, né? Então ele tem até um testezinho que você coloca ele do lado da cama e fica quietinho. É um teste. E aí você se mexe e ele apita. Só pra você ver como que funciona. O bacana dele é o seguinte, que quando ele desperta com um sonzinho calmo, o toquinho que ele tem aqui, eu vou colocar aqui pra vocês verem. O toque que ele tem pra despertar é muito, muito calminho, muito baixinho, que você fala, mano, eu não vou acordar com isso, tá ligado? Às vezes você vai dormir, você tem que colocar, tipo, pra acordar, uma música mó alta, tá ligado? Pra você poder despertar, senão você não acorda. E aí eu até me surpreendi, porque olha os toquinhos que ele tem aqui, ó. Olha o outro. Olha isso, não dá nem pra escutar direito. Olha esse. E agora o qual eu uso? Isso aqui. Olha isso, louco, né? Só esse toquinho de nada, ele já te desperta, isso que é muito louco. Porque como ele sabe, o aplicativo detecta que você está no sono leve, esse toquinho de nada ele vai te acordar. Então você acorda muito tranquilo, parece que você acorda meio que natural. Não parece que tem um despertador já te acordando e você acordando que nem um zumbi pela casa. Você acorda de uma maneira natural, isso eu achei incrível. E aí eu falei, porra, eu vou compartilhar com a galera aí, pra vocês aí que tem dificuldade de acordar cedo, você vai gostar. Esse aplicativo ele tem uma versão paga também, mas não tem necessidade de usar a versão paga, eu uso a versão gratuita. A versão paga consta mais umas opções, mais musiquinha e um monte de coisa. Mas quando você entrar no aplicativo pela primeira vez, ele vai pedir se você quer usar a avaliação gratuita ou pular. Então você coloca na parte para pular, porque se você colocar quero avaliação gratuita, ele vai te dar 1 mês de avaliação gratuita e depois vai cobrar. Então você coloca para pular, que você não quer fazer avaliação nenhuma, você só quer utilizar o aplicativo e aí beleza, você já vai configurar ele. E bom sono aí pra você vai conseguir acordar bonitinho, lindão, e não vai acordar com aquela sensação de que tem um caminhão passando por cima da sua cabeça. E o vídeo de hoje é esse, galera. Se você gostou do vídeo, curte aí, tá? Um vídeo diferente aí, mas eu achei interessante passar pra vocês. Então se você gostou, curte o vídeo aí, compartilha com a galera que tem dificuldade de acordar cedo assim também. Se inscreve no canal aí. E é isso, falou, valeu, tchau!